A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, tem como título Expiação pelo pecado. O texto bíblico hoje se encontra no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 11, 15 e 34, que diz assim, versículo 11: E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Versículo 15. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Versículo 34. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Queridos, expiação significa fazer o que é necessário para trazer a reconciliação ou a reunião de duas partes que estão em desacordo. Então envolve fazer reparações, ou pagar uma compensação por uma transgressão, um erro ou uma lesão. Está ali nivelando, um desequilíbrio criado pelo erro. Uma transgressão da lei precisa então ser compensada. Por exemplo, pagando uma multa ou cumprindo uma sentença de prisão. Em alguns países, um crime especialmente grave deve ser expiado pela morte do criminoso. Esta é uma tentativa aí de restaurar o desequilíbrio causado aí pelo crime. Mas apesar aí de todos os sacrifícios, feitos aí durante o ano pelos membros da congregação de Israel e pelos próprios sacerdotes, ainda, queridos, ficavam ali pecados e imundícias que exigiam expiação para que houvesse ali um relacionamento adequado entre Deus e o seu povo. Por isso, um dia particular foi inaugurado, no qual ali o ritual executado pelo sumo sacerdote realizaria a reconciliação da nação com seu Deus. Queridos, o pecado é a transgressão da lei e da vontade de Deus, e portanto é irreconciliável com Deus e com a vida eterna. O bom relacionamento entre Deus e as pessoas foi severamente danificado quando elas o desobedeceram. O dano foi quase irreparável, afetando aí todas as gerações, inclusive você e eu. O pecado se interpunha entre Deus e as pessoas, de modo aí que não podiam ter a íntima comunhão que tinham antes e que Deus tanto desejava ter entre ele e o homem. Quando vivemos em pecado, nós concordamos com isso e deixamos que ele nos domine, nos afastando de Deus. Torne-se aí parte da nossa vida. Se voluntariamente nós deixamos o pecado em nossas vidas, estamos então condenados a ser destruídos junto com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Esta não é apenas a morte física, queridos, mas aí uma morte espiritual, de uma separação eterna de Deus com o nosso espírito. Os sacrifícios de animais ali, da antiga aliança, cobriram ali apenas pecados específicos cometidos desde a última vez e não removeram, queridos, a causa raiz, a causa raiz, do pecado, a concupiscência e desejos de pecar na natureza humana. Continuava lá dentro do ser humano. As pessoas eram fracas e transgredidas repetidamente, de modo, queridos, que o ciclo do pecado e do perdão nunca cessou. Agora, na nova aliança, o sacrifício de Jesus cobriu todos os pecados do mundo inteiro. Mas foi assim,
que a sua vida e a morte tornaram isso possível, o que é de importância crucial para todos aqueles que creem nele e querem aí ser os seus discípulos. A autoridade de Jesus sobre o pecado e a morte veio pela sua fidelidade em obedecer à vontade de Deus, sempre aí negando a sua própria vontade, ou desejos, e concupiscência em sua natureza humana. Por exemplo, na tentação, tomando então a sua cruz diariamente e matando a causa raiz do pecado em sua própria vida. Então, em Jesus, Deus poderia fazer o que a antiga aliança, e os sacrifícios não podiam fazer. Ele podia condenar o pecado na carne. Por que isso, queridos, é tão significativo para todos nós, O próprio Jesus nos disse que nós podemos segui-lo. Em outras palavras, se fizermos essas coisas, nós podemos ser seus discípulos e viver a mesma vida. A expiação, queridos, nos deu a oportunidade de começar com uma lousa limpa. E o exemplo de Jesus e o Espírito Santo que ele nos deu, nos dão então a possibilidade de vencer como ele venceu e herdar todas as coisas juntamente com Jesus. Deus abençoe a sua vida. E uma ótima terça-feira a todos.